Você que já foi ao banheiro, você que já bebeu água, vamos focar agora na palavra, né? Deus, que você possa focar naquilo que Deus quer falar nessa noite, para que você possa sair daqui transformado, cheio da presença do Senhor Jesus. Presbítero Deus. Recebe o servo de Deus com as palavras. Queridos, a paz do Senhor, amém? Amém. Por favor, abra sua Bíblia comigo. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 35. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 18, versículo 35. Vamos ler aqui alguns versículos. Vamos ler até o versículo 43. Se os irmãos quiserem ficar sentados, não tem problema, fiquem à vontade. Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: Que queres que te faça? Respondeu: Senhor, quero ver. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. Imediatamente o homem voltou a ver e seguiam, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Você pode assentar dando glória também. Vejamos o cenário que o escritor Lucas ele nos relata. O cenário que ele nos relata e fala através deste texto nos remete a uma ação poderosíssima da parte de Deus. Deus, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, movendo-se também de íntima compaixão, observando ali a atitude daquele homem, vendo também a atitude da multidão, vendo a atitude dos seus discípulos, o cenário que está ali colocado reúne elementos suficientes para trazermos algumas verdades aqui nesta noite. A primeira verdade que eu aprendo aqui com este texto, e quem sabe, dentro da ocasião, do momento do acontecimento, se olharmos com um olhar lá no passado e observarmos de forma categórica ali aquele acontecimento, aquele momento que está ocasionando o fato, talvez aquele homem que estivesse ali assentado à beira do caminho não tivesse nada para ensinar. Talvez naquele ato, naquele momento, para aquelas pessoas, para aquela multidão, aquele homem assentado à beira do caminho com uma capa nas costas, cego, mendigo, não tivesse nada para ensinar para eles. Mas nós agora, tendo esta perspectiva diferente daqueles que estavam vivenciando esta cena, nós que estamos de fora, observando agora, quando lemos o texto, de fora, com um golpe de vista longe da cena, observando de longe,
momento que este homem, assentado, mendigando, à beira do caminho, cego, à margem da sociedade, essa mensagem que ele transmite tem um poder. Tem um poder para ocasionar a transformação. Tem um poder para ocasionar a operação de Deus nas nossas vidas. Tem um poder de nos chamar para a nossa realidade atual. Você vai se perguntar, então qual é a atitude? A primeira atitude aqui é que esse homem foi movido por uma curiosidade, e esta curiosidade fez com que ele tivesse uma postura e uma posição pela qual pudesse atrair a atenção, não de Jesus em primeiro plano, mas a atenção da multidão. A sua curiosidade levou-o a fazer uma pergunta: quem é que está passando por aí? Quem é esta pessoa que está movendo esta cidade? Quem é esta pessoa que está movendo esta multidão? Por que as pessoas estão aglomeradas? Quem é este homem que está trazendo uma revolução para este tempo? Quem é esse homem que está passando aqui por este caminho? Quem é ele? Alguém pode me dizer quem é esse homem que está passando, pela qual a multidão está acompanhando? Quem é esse revolucionário que, com uma mensagem de poder, com uma mensagem de transformação, com uma mensagem de vida, quem é esse homem que a sua fama se espalhava por toda a Judeia? Quem é esse homem que a sua fama se espalhava por Cafarnaum e em cidades marítimas? Quem é esse homem que, quando passa, coisas extraordinárias acontecem? Quem é esse homem? Eu quero conhecê-lo dentro do seu íntimo. Eu quero conhecer esse homem. Eu preciso saber quem é esse homem. Quem é ele? E alguém deve ter dito: é Jesus de Nazaré. É ele que está ocasionando e fazendo coisas extraordinárias. Quem é esse homem que está moldando e movendo o caráter? Quem é esse homem que está fazendo coisas extraordinárias? A curiosidade dele foi aguçada. Ele não podia ver, mas podia ouvir. Ele estava ali dentro de uma perspectiva de receber algo humano, físico. Sendo e tendo dito isso, note que ele vai tomar a segunda atitude. Depois que alguém diz e identifica a pessoa de Cristo, ele agora vai tomar a segunda atitude. A segunda atitude, ela é característica peculiar da igreja. A segunda atitude é uma ação muito conhecida da igreja. A segunda atitude: pregadores pregam, canções cantam, louvores, hinos, corinhos, pregações, ensinamentos, move o ensinamento e move a igreja. A sua segunda atitude, depois que ele passa a conhecer quem é o homem que estava revolucionando, é a atitude de clamar. Depois que ele reconhece quem é aquela pessoa, quem é aquele homem, ele faz o seu clamor. E clamor também é um ato de oração. Clamar é um ato de desespero da alma. Quando alguém não está mais aguentando a situação, ela grita, ela clama.
sabe qual é o poder de um clamor. Aí eu tenho certeza que quando eu digo isso, deve ter surgido um versículo na sua cabeça agora, né? Lembra? Você já lembrou. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tocai a buzina ou a trombeta em Sião, perturbai todos os povos da terra. Cantar, clamar, exclamar, gritar, falar alto. Não é somente uma característica da igreja, mas também uma característica daqueles crentes considerados pentecostais. São os barulhentos. E o clamor ele tem o poder também de mover os céus e também mover a terra. Quando alguém está na cruz, alguém clama: ei, se tu és o Filho de Deus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Profetas clamaram em alta voz para trazer uma mensagem de justiça, uma mensagem de juízo. E agora aquele homem está clamando não por Jesus de Nazaré. O clamor tem que ser feito, mas também tem que ser feito com sabedoria e com conhecimento. Note, ele não clama: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Ele não clama: Jesus da Galileia, tem misericórdia de mim. Mas quando ele clama pela raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém tenta calar o seu clamor dizendo: pare de clamar, porque ele não vai te ouvir. E o texto diz: quanto mais tentavam parar o clamor deste homem, mais alto ele gritava e dizia: Jesus, filho de Davi. E aqui vai a primeira resposta para você. Se alguém ou alguma situação ou ocasião tentou fazer você parar de clamar e parar o seu clamor, não leve em consideração. Leve isso como uma ação progressiva para você clamar cada vez mais e gritar cada vez mais. Quanto mais você grita, quanto mais você clama, quanto mais você intercede, quanto mais você ora, Deus tem o poder para ouvir e intervir. A libertação deste homem foi ocasionada pelas suas atitudes. E aqui vai algo importante e interessante. A maioria dos milagres que Jesus operou, note que ele sempre fazia uma pergunta: o que queres que eu te faça? Ele sempre perguntava: o que queres que eu te faça? Qual é o seu desejo? O que você quer que eu faça por você? Porque a atitude, ela começa conosco. Deus vai responder a nossa atitude. Irmãos, Deus não vai remover a sua pedra. Cristo não vai remover a sua pedra. Para aqueles homens ele disse: tirai a pedra. Jesus não foi na boca do sepulcro e arrastou a pedra. Ele disse: tirai a pedra. Para este homem ele disse:
que queres que eu te faça? Mostrando para mim e para você que são as nossas atitudes que vai influenciar na nossa vitória. Se eu não oro, se eu não busco, se eu não clamo, se eu não faço algo, Deus não vai dar nada de mão beijada para ninguém. Ele não tem a obrigação de curar e de salvar ninguém. A salvação é uma escolha. A operação de milagre é uma escolha da pessoa. Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, continua sendo Deus. Se ele salvar, ele é Deus. Se ele não salvar, continua sendo Deus. Deus não tem a obrigação, irmãos, de fazer nada. Agora eu tenho uma obrigação diante de Deus. E mediante a minha obrigação diante de Deus, aí Deus faz as coisas acontecerem na minha e na sua vida. A vitória é condicional. O milagre ele é condicional. A libertação é condicional. Chega de querer colocar Deus contra a parede. Chega de ouvir ministrações colocando Deus contra a parede. Louvores colocando Deus contra a parede. Não, ele não vai de maneira alguma se colocar numa posição onde ele se permita alguém colocá-los da parede. Deus não vai fazer isso, porque Deus obedece princípios que ele mesmo colocou. Ele nunca vai ultrapassar os princípios que ele mesmo colocou para poder abençoar um, dois ou três. E aqui vai um princípio importante. Lembra de Abraão? Abraão, se andares diante da minha presença e seja perfeito. Ele diz, e deixa uma outra condicionalidade: eis que eu tenho diante de vós bênçãos e maldição. Ele sempre deixa duas escolhas: o caminho largo e o caminho estreito. Deus não vai de maneira nenhuma pular os seus princípios. E quando olhamos para esse texto, nós vamos ver exatamente uma outra questão importante. Aqui quando aquele homem ele clama, e ele grita: Jesus, filho de Davi. Ele está meio que revogando uma profecia. Que profecia é essa? Isaías capítulo 61. Que o texto diz, Deus usando o profeta, ele diz: e o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar aos cativos, libertar os oprimidos, dar vista aos cegos, operar maravilhas. Aquele texto é um texto da unção do ministério de Jesus. Então, ele estava meio que rebolando. Lembra da profecia de Isaías, filho de Davi? Eu estou debaixo desta promessa, eu estou debaixo desta profecia, de que o Senhor curaria e restauraria a vida das pessoas. Agora, alguém diz assim: cala a boca, pare de clamar, não faça isso. Deus não é surdo. Jesus não
precisa disso. Só que o texto relata uma frase interessante. E Jesus parou. E Jesus parou. Irmão, todas as vezes que Jesus na Bíblia, ele parou, todas as vezes que Jesus na Bíblia parou, ele não parou por parar. Ele parou para realizar coisas importantes. Glória a Deus. Viu que o poder do seu clamor pode fazer Jesus parar para lhe dar a manutenção. Viu que o poder do seu clamor pode atrair o seu milagre. Viu que o poder de um clamor pode atrair a ação de Deus para a perspectiva que você está aguardando. Viu que o seu clamor sincero, viu que o seu clamor com conhecimento, com inteligência, sabendo o que está fazendo, viu que o seu clamor pode fazer Deus mudar as circunstâncias. Jesus parou, e quando Jesus parou, aí Jesus começou a agir. Primeira coisa que Jesus faz quando ele para, ele chama o homem, tragam ele. E quando Jesus chama esse homem, Jesus já começa a trabalhar na vida dele por ali, só no chamado. Só no fato dele ter chamado, Jesus já começou a transformar e a mudar a vida daquele homem. Está entendendo? Só o fato de Jesus ter te escolhido, só o fato de Jesus ter pegado você, arrancado do lamaçal do pecado, ter te dado um banho com o sangue do Cordeiro e ter te colocado na sua presença, Deus já está te dizendo: eu já estou operando coisas extraordinárias. Só por isso, só o fato de ele ter ouvido a voz, só o fato de Jesus ter falado: traga ele para mim. Quando Jesus chama, aquele homem sai da sua paralisia. Quando Jesus chama, aquele homem que estava à margem do caminho, vem para o meio do caminho. Quando Jesus chama, aquele homem que estava sentado, prostrado, teve que se levantar. Quando Jesus chama, aquele homem teve que largar a sua capa. Você sabe para que servia a capa? A capa era a identificação de que aquele homem estava autorizado para mendigar nas ruas. Então, uma espécie de alvará, se fôssemos comparar hoje. E aquele homem pega a sua capa, coloca nas costas e vai até Jesus. Quando aquele homem chega até Jesus, ele já entendeu o propósito, que só dele ter saído dali, ter vencido aquela multidão. Irmão, é interessante que Jesus andava sempre com multidão, mas você já reparou que era sempre uma pessoa que fazia a diferença? No caso de Jairo, Jairo fez a diferença, estava com a multidão. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Jesus estava com a multidão e somente uma pessoa fez a diferença. Zaqueu, Jesus estava com uma multidão e só um homem fez a diferença. Uma pessoa. Jesus estava com uma multidão também aqui e mais uma vez uma pessoa fez a diferença. Sabe o que isso significa? Que você precisa fazer a diferença mesmo em meio a uma grande multidão. Isso significa que Deus não conta com muitos, mas conta com aqueles que querem. Basta só uma pessoa com o
Está entendendo? O que é que você quer que Jesus faça na sua vida, meu querido? Ele já te tirou do lamaçal do pecado, já tirou a capa que estava sobre você, já tirou você da beira do caminho do mundo, colocou você dentro do caminho que é Ele, te deu e quer te dar visão espiritual, já está tendo um encontro com você, já ouviu o seu clamor, e agora, o que você quer que Ele faça na sua vida? Está faltando alguma coisa aí? Pregador, eu preciso de uma cura, então diga para Ele. Pregador, eu preciso que meu filho se converta, fala para Ele. Pregador, eu preciso que minha mãe, meu pai, minha família, um amigo, não sei, eu preciso de algo extraordinário de Deus, então diga para Ele nesta noite, o que você quer que Ele faça na sua vida? O que você quer que Ele faça? É uma pergunta que Ele te faz, é uma pergunta que Ele te indaga. Eu não sei responder essa pergunta por você, você sabe responder essa pergunta por si próprio. Então diga para Ele, feche seus olhos, diga para Ele o que é que está te incomodando, diga para Ele o que você precisa, diga para Ele o que você quer. Mas Deus sabe de mim, Deus sabe sim, Ele sabe, mas Ele quer ouvir. Mas Ele quer ver a sua atitude. Ele quer ver o seu desprendimento. Não fique preso nas amarras, nas dúvidas. Não duvide. Creia. Não tenha pressa. Tenha paciência. Quanto tempo este homem viveu nesta situação? Quantos anos poderia ter vivido este homem nesta situação? O que queres que Jesus faça na sua vida? Aí ele disse: Senhor, sabe o que quero? Eu quero ouvir. Eu quero ver, porque eu não consigo olhar um palmo na minha frente. E a pior cegueira, muitas das vezes, não é a cegueira física. A pior cegueira, muitas das vezes, ou podemos afirmar que a pior cegueira é a cegueira espiritual. Que Deus está tentando mostrar para você, mas você está cego espiritualmente, você não consegue ver. Então diga para Ele: Senhor, eu quero que os meus olhos espirituais estejam abertos e aguçados para aquilo que o Senhor quer me mostrar e aquilo que o Senhor quer me revelar. Lembra do texto? Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Fala de visão. O texto aqui fala de visão através de um clamor. Quando ele clama, Jesus ouve e abre a visão física dele. No nosso caso, quando nós clamamos, Cristo abre as nossas visões. Porque aqui tem um grupo de pessoas, então Cristo abre a visão de cada um de nós. Para que você não seja enganado, para que você não seja trapaceado por aquilo que o diabo tenta, muitas das vezes, colocar na sua frente. Às vezes parece até ser caminhos bons, atitudes boas, parece até ser legal, parece até ser bacana, mas por trás tem uma malícia, por trás é uma armadilha. Cuidado! Saia daqui hoje pedindo para Deus: Senhor, abra
Feche seus olhos. O olhar, os olhos que Deus quer abrir, são os olhos espirituais da igreja. São os ouvidos espirituais da igreja. Diga para ele: Senhor, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos. Senhor, abra o meu coração para que eu possa sentir o teu grande amor, aquilo que tu queres revelar. Tem uma canção que diz: abra os meus olhos, eu quero ver. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. O que? O teu amor, o teu amor. Pede para ele abrir seus olhos. Abra os meus olhos. Abra os meus ouvidos. Eu quero ouvir. Abre o meu coração. Eu quero sentir o teu amor. O teu amor. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Pastora Cristina, com a oportunidade. Glória a Deus, Deus. Honrado seja o nome do Senhor Jesus. Nós podemos abrir os nossos olhos, nosso coração, nosso ouvido, para ouvir o que o Espírito